Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e vocês estão em nossa playlist de resolução das questões do Enem, nosso Enem 2019. Nós vamos utilizar da prova amarela e resolvermos a questão 122. Aquela questão que deu um trabalhinho matemático bem interessante. Bem, para a gente poder resolver ela, acompanha comigo a leitura do enunciado. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o meio externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Bem, este primeiro parágrafo aí, ele se refere à lei de Fourier. Já já eu coloco no quadro para vocês. A fim de avaliar a qualidade dos recipientes A, que é de 40 por 40 por 40, tudo em centímetros, e o B, 60 por 40 por 40, todos eles em centímetros, de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Por isso, suspende dentro de cada recipiente 2 blocos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda têm um pouco de gelo, e verifica-se que a massa de gelo que fundiu no recipiente B é o dobro do que fundiu no recipiente A. A razão da constante A pela B a mais próxima a D. Bem, vamos para o quadro para analisar com calma um esquema, desenhado, mais os dados do problema para que a gente possa resolvê-lo. Para que a gente possa interpretar legal o problema, eu fiz aqui a figura da seguinte forma. A nossa caixa A, que tem dimensões 40 por 40 por 40, tinha um bloco de gelo pendurado. Uma caixa B, que diz que tem a mesma espessura, com dimensões 40, 60, 40, ou 60, 40, 40, enfim. Só coloquei desta forma para facilitar. Tem o mesmo bloco de gelo. Na verdade, não. Ele tem um bloco de gelo idêntico ao primeiro, beleza? Então, são 2 blocos de gelo idênticos. Aí ele diz para nós que após um certo tempo vai haver o derretimento, mas não todo, parte do gelo. Então, nós vamos ter aqui, ó, vou fazer as gotinhas pingando, e aqui está derretido, ó. Pronto, aqui, beleza. Derreteu. E ele diz que a massa de B derretida é 2 vezes maior que a massa de A. Bem, por meio disso, ele quer então que a gente determine quanto vale a relação da constante de condutividade térmica da caixa A pela caixa B. Tranquilos aqui? O que devemos saber? Que para poder falar desta constante, temos que lembrar que o fluxo de calor que nós vamos ter saindo por esta caixa nada mais é que a medida da quantidade de calor num certo intervalo de tempo. Estão lembrados disso? Então, o fluxo é o quanto de calor vai passar pelo corpo num certo intervalo de tempo. Só que ao passar pelo corpo, quem é o corpo? Quais as dimensões? Aí entra a equação de Fourier, que ele menciona bem no começo, que nós temos que é a constante K, área, diferença de temperatura, a quente menos a fria, e isso aqui sobre a espessura. Nós vamos partir desta ideia. Por quê? Bem, o fluxo que vai ser liberado, ele passa a ser o mesmo, mas nós vamos analisar isso em função do calor, já que ocorreu um derretimento. E sempre que um corpo derrete, a nossa expressão é o
Q igual a M vezes L, o famoso Qmala ou Qmole, dependendo do professor que você teve aí. Nós passamos a utilizar desta ideia. Bem, eu vou fazer uma dedução matemática disso aqui, daí a gente faz uma análise juntos. Bem, então o que nós temos? O que nós temos que é massa vezes o calor específico latente sobre a variação de temperatura, ou de tempo, né? Intervalo de tempo. Isso é igual a constante, área, diferença de temperatura e espessura. Note, estão vendo aí que tanto para uma expressão quanto para outra, né, tanto para o A quanto para o B, nós vamos trabalhar da mesma forma? Aí entra a parte importante do problema. Ele nos diz que algumas grandezas passam a ser constantes. Quem? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Um balãozinho de pensamento para a gente fazer essa análise. Primeiro, como o gelo está derretendo, o calor específico latente é uma constante. Aí isso a gente já sabe. O gelo, derretimento, 80 calorias por grama. Então a gente já sabe que o L é o mesmo para os dois. Nós temos que o intervalo de tempo também é uma constante. O tempo que o A vai derreter é o mesmo do B, porque ele esperou o mesmo intervalo de tempo e identificou isso. Então o L e o ΔTzinho são constantes. Para o lado de cá, nós temos que a diferença de temperatura também. Dois gelos idênticos dentro do reservatório, a temperatura fria do ambiente é 0, o exterior, que teria a temperatura quente, é a mesma para os dois. Então, a diferença de temperatura também é constante. E o enunciado nos disse que eles apresentam a mesma espessura. Tá aí, olha que beleza? Vamos fazer o seguinte, todas que são constantes vamos deixar de um lado dessa equação e o que não é constante para o outro. Então nós teríamos a expressão da seguinte forma: M não é uma constante, este M vai ficar sobre K vezes o A, que são valores diferentes. Para o lado de cá, ΔTzinho vezes ΔTzão sobre E. Então, este termo daqui, vamos fazer aqui um tracejado sobre ele, é o nosso valor constante. Bem, se ele é constante, o que eu vou entender? Que tanto para a caixa A quanto para a caixa B, isso é igual. Portanto, nós temos que a massa de A sobre a constante de A vezes a área de A tem que ser igual a massa de B sobre a constante de B, área de B. Pronto, aí fica bem desenhado o nosso problema. Só para a gente poder já manipular e mexer, e pelo tamanho do meu quadro, eu vou deixar um pouco mais rápido o nosso exercício. Ele está querendo KA sobre KB. Ótimo. Então, o que é que nós vamos ter? O KA vai subir para cá, e o KB fica onde está. Então, nós vamos ter MA vezes AB sobre MB vezes A. Beleza, hein? Tá ficando bonito, hein? A questão agora aqui é, e essas áreas? Quem são essas áreas? Como o gelo está pendurado, está fluindo para os dois lados. Vou apagar aqui. Vamos pôr aqui a pergunta na parte final, ó, quanto que é o KA sobre KB, e vamos calcular estas áreas. Então, a área do A é o seguinte, é o 40 vezes 40 vezes 40. Beleza? Vou multiplicar os... Desculpa, é 40 vezes 40, é uma área. Só que isso aqui eu vou multiplicar por 6, porque eu tenho 6 faces. Então eu tenho uma face aqui, ó. Vamos pegar essa aqui que está fácil de enxergar, que é 40 por 40, só que eu tenho 6 delas. Então 40 vezes 40 vezes 6, beleza?
A próxima, o que nós vamos fazer? Note que essa é um pouquinho diferente, ó. Nós temos essa primeira aqui, que é 40 por 40, que é igual a lá de trás. Então, a nossa área B, ela é 40, soprar para secar aqui a tinta, 40 vezes 40, e são 2. Beleza? Isso aqui tem que somar com as outras faces. Quais? Vamos fazer de verde aqui, ó. Essa outra aqui em cima. Qual seria o tamanho dela? Ela é 40 por 60 vezes 4 faces. Porque é a de cima, a de baixo e as duas laterais. Essas são as nossas áreas. Bem, então como é que vai ficar o nosso cálculo matemático? Constante A pela constante B ficou massa de A, que multiplica a área de B. 40 vezes 40 vezes 2, somado com 40 vezes 60 vezes 4. Isso aqui vai dar 128, não, vai dar 12.800, isso. Sobre, agora, nossa massa de B é o dobro da nossa massa de A, ó. E a área? 40 vezes 40 vezes 6, 9.600. Aí pode entrar com processos de simplificação, ó. 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, 128 pode simplificar 2, ou pega o 2 e multiplica por 96, façam as continhas por simplificação, isso aqui dá 2 terços. O que nós vamos entender com 2 terços? Que o nosso, vou pôr aqui na frente, K de A dividido por K de B dá uma dízima de 0,6666, que a gente arredonda para 0,67. Tá aí, ó, como é que fica os nossos cálculos. Uma questão do Enem que fugiu um pouquinho do aspecto físico, né? A ideia física é a questão do derretimento, entender que nós usaríamos aqui a nossa equação de Fourier, já que envolvia a ideia de fluxo de calor, mas que o trabalho braçal matemático se tornou mais efetivo. Porém, tá aí uma questão de nível médio para um nível mais difícil, já que nós temos diversas questões, né, neste dia da prova. Mas tá aí, espero que você tenha gostado da nossa resolução. Se você gostou, deixe aquele seu joinha. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação. Eu vou ficando por aqui, esperando você em nossa próxima videoaula. Compartilhe com seus amigos, leve o conhecimento para a galera, vamos estudar e passar nesse Enem. Aguardo vocês então, um forte abraço e um beijo no cérebro.